Oi, gente! Estou aqui trazendo o capítulo 2 de Mateus, o estudo do capítulo 2 de Mateus. Comecei ontem aqui estudando o rodapé desta Bíblia, né? Pentecostal, estudo, Bíblia de estudo pentecostal. Essa Bíblia aqui foi a minha primeira Bíblia, logo assim que eu me converti. A primeira Bíblia, ela tá toda velhinha, toda marcada, mas o Espírito Santo me direcionou esse ano a pegar nela novamente, e agora entendi por que ele quer que eu traga para você o estudo do rodapé, porque muita gente não conhece essa Bíblia, e eu estou trazendo só a parte do rodapé para você, né? O estudo, a parte do estudo dela para sua edificação espiritual, e automaticamente, quando eu leio, para minha também, né? Então, vamos estudar hoje o capítulo 2, o que diz o rodapé, o que diz a parte de estudo desta Bíblia. Vamos lá? Primeiro vamos orar, né? Pai amado, Pai querido, é a Tua palavra que estamos estudando. O que for bom, que nós venhamos reter, o que não for, que venhamos descartar. Mas que o Teu Espírito Santo seja o nosso professor, nos dê sabedoria e discernimento. Convidamos o Espírito Santo, o autor da Tua palavra, a estar presente em mais esse estudo, no segundo capítulo do Evangelho de Mateus, em nome de Jesus. Amém. Bom, deixa eu tentar rapidamente compartilhar o link aqui nos grupos, alguns grupos, caso alguém queira, né, acompanhar esse estudo, só estará se edificando. Você vai ver um retorno rápido aí, não repare, porque quando a gente abre aqui, dá um retorno, professor, tá? nos dê sabedoria e discernimento. Convidamos o Espírito Santo, o autor da edificação. Deixa eu só tirar o retorno aqui. Pronto, eu disse que, né? Só para me pegar o link aqui, dar uma compartilhada, e nós já vamos entrar no estudo rapidinho. Não sai daí não, fica conosco. Vamos estudar a palavra de Deus juntos, vamos crescer juntos, né? Nós queremos fazer tantas coisas juntos, mas quando convidamos as pessoas para estudar juntas, elas não têm aquele mesmo incentivo, né? Vamos fazer um churrasco? Vamos embora. Vamos passear? Vamos embora. Vamos pro shopping? Vamos embora. Vamos fazer uma festa? Vamos embora. Vamos fazer um louvorzão? Vamos embora. Vamos estudar a Bíblia junto? Se der, eu vou. Já notou? Mais ou menos assim. Pastor Valnei, paz do Senhor, meu filho. Muito bom tê-los conosco na quarta-feira. Não some não, viu? Você, a pastora Jéssica, o nosso querido Pietro, estejam sempre conosco. Juliana Silva, bom tê-la conosco também, minha amada. Te amo muito. Como é que tá o nosso profetinha aí também? Que Deus abençoe. Acho engraçado que Deus manda as ovelhas e manda com criança, né? Manda uma para mim e uma para Regina. Ai, amo muito vocês, gente. Deus abençoe, tá? Vamos estudar a palavra de Deus. Deixa eu só dar uma compartilhada no link para a gente começar aqui. Mateus, capítulo 2. Repetindo, estamos estudando o livro de Mateus. Hoje é o capítulo 2, tá? Mateus, capítulo 2. Não deixe de estudar a palavra de Deus. Ela é o alimento que nos edifica, que nos fortalece. Tá? Capítulo 2. Vamos lá? Vamos começar a estudar. Deixa eu ver se está chegando mais alguém. As pessoas entram, as pessoas saem. Vai embora não, fica aí comigo. Continue conosco. Não vai não, fica aí. Vamos embora. Quem mais está conosco aí? Glória a Jesus. Vamos. Acabou, né? Vamos começar? Bom, o pessoal vai entrando ou assiste depois. Deixa eu pegar meu óculos, porque a vossa amiga que vos fala não tem mais os olhinhos tão perfeitos quanto o de vocês, que talvez estejam aí do outro lado da telinha, né? Eu preciso já do auxílio do nosso... Oi! O auxílio do nosso paraquedas, né? Vamos lá. Nós estamos estudando o rodapé, a parte de estudo desta Bíblia abençoada, Bíblia de estudo pentecostal. Eu disse aqui, repito, foi a minha primeira Bíblia, e
o Espírito Santo me trouxe a trazer, né, me impulsionou a trazer para vocês esse estudo todo dia aqui, um capítulo. Vai ter dia que a live vai ser um pouco mais longa, vai ter dia que vai ser mais breve, de acordo com a parte do estudo. E para sua edificação, para nossa edificação espiritual. Mateus capítulo 2. O primeiro versículo vai falar sobre os magos do Oriente. Os magos do Oriente. Vai contar a história ali, né, dos magos que foram levar os presentes para Jesus quando ele nasceu. Esses homens, vamos falar sobre esses magos. Esses homens eram provavelmente membros de uma classe religiosa culta. E... cadê minha canetinha? Aqui. Ó, canetinha bonitinha. Você tem uma? Já comprou naquela loja do chinês na avenida? Muito bonitinha, né? A Regina tem, eu tenho. Muito bonitinha. Olha como é que ela escreve. Ó, que bonitinha, gente. Ah, meu Deus, é muito fofa. Super indico para marcar, para poder escrever. Muito legal, viu? Voltando aqui para o estudo. Eram provavelmente membros de uma classe religiosa culta da região hoje chamada Irã. Você sabia disso? Então, chamada Pérsia. Especial... Ih, mesmo de óculos tá brabo para mim. Especializavam-se na astrologia. Esses magos, né? Eles se especializavam na astrologia. Vou ter que trazer a Bíblia para perto do meu olho. Tá brabo. Eu tenho que trocar o grau aqui. Na medicina e na ciência natural. Naquela época, a astrologia era ciência pura. Lembrando, né, que naquela época a astrologia era ciência pura, diferente de hoje. Hoje tem misturado com o misticismo religioso. Pastor Wilson passando por aqui, obrigada, Deus abençoe. Hoje, né, tá misturando com a religiosidade, misticismo, heresia. Mas naquela época, né, a astrologia, ela era ciência pura, que nada tinha a ver com a astrologia de hoje, ó, viu? Um ramo de espiritismo, né? Do espiritismo. Hoje a astrologia voltou-se para o espiritismo. Por isso que eu estou dizendo para vocês que é importante estudarmos juntos esse rodapé, porque aqui a gente vai também dialogando, conversando, né? Falando, né? Dando o parecer daquilo que a gente do rodapé dessa Bíblia, tá? Vamos lá. O espiritismo. A visita dos magos ocorreu quando Jesus tinha entre 40 dias e 2 anos de idade. Tá vendo só? Às vezes a gente, né, presencia pessoas dizendo que quando os magos foram visitar Jesus, ele estava ainda na manjedoura. Não estava. Jesus já devia estar até na sua casa. Provavelmente já estava, porque ele já estava com 2 anos de idade e 40 dias, né? Vai dizer, desses 2 anos, 1 mês e 10 dias, tá? De idade. A referência bíblica de Mateus 2,16. Vamos dar uma lida rapidamente? Eu gosto de, quando dá, a gente dá uma corrida de olho na leitura. 2,16. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que haviam em Belém e em todos os seus contornos de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Ou seja, foi 2 anos e pouco depois do nascimento de Jesus que mandou matar os meninos. Então os magos já tinham, né, ido ao encontro de Jesus. Amém? Vamos lá. A importância desse fato é que Jesus é digno de honrarias reais. Fato.
2. Os gentios, e não somente os judeus, estão incluídos no plano divino da redenção. A referência que nós temos de Mateus 8, é lá em Mateus 8, versículo 11, Mateus 28, versículo 19 e Romanos 10, 12. Anota, vai na sua Bíblia, né, e leia. O príncipe, vamos agora para o 4, tá? Lá o versículo, capítulo 2, versículo 4. Os príncipes dos sacerdotes e os escribas. Vamos falar um pouco sobre aqui no estudo do rodapé, sobre os príncipes dos sacerdotes e os escribas. Vamos ver o que diz aqui? O capítulo 2, versículo 4. Diz assim: é congregado todos os príncipes dos sacerdotes, os escribas do povo, perguntou-lhe onde havia de nascer o Cristo. Onde havia de nascer o Cristo. Os príncipes, os principais dos sacerdotes, eram os ministros do templo encarregado do culto. Os escribas foram primeiramente copistas das escrituras nos tempos do Antigo Testamento. Depois tornaram-se mestre da lei, e daí serem chamados doutores da lei, como vai dizer o capítulo 22, versículo 35 de Mateus. Os escribas, juntamente com os príncipes dos sacerdotes, integravam o Sinédrio, que era o Supremo Tribunal dos Judeus. O Sinédrio era composto de aproximadamente 71 membros. Deixa eu virar a página aqui. 71 membros. Encarregados dos negócios civis e religiosos dos judeus. Sobre o governo romano, o Sinédrio teve ampla liberdade de funcionamento. Tá? Vamos agora para o versículo 13, capítulo 2, versículo 13 da nossa Bíblia de Estudo Pentecostal, rodapé, estudando aqui a parte do estudo, tá? O capítulo 2, versículo 13, vai dizer assim: e tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: levanta-te, toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Aí o tema de Mateus 2,13 é: foge para o Egito. Vamos falar sobre isso. Foge para o Egito. Vamos lá? A tentativa de Herodes de matar Jesus, o método adotado por Deus de proteção ao menino revela várias verdades a respeito de como Deus guia e protege o seu povo. Vamos dar uma parada aqui, vamos falar um pouquinho sobre isso. Aqui nós estamos vendo o adversário, né? Uma autoridade se levantando contra algo e alguém que pertence a Deus, né? Nós estamos vendo Jesus tendo que fugir de uma situação para salvar a sua vida, José tendo que fugir com Jesus e Maria para salvar a vida de Jesus, né? E provavelmente a deles também, por conta do levante de uma autoridade. Aí nós vamos entender, nós vamos ler na palavra de Deus que toda autoridade é constituída por Deus. A gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? Porque mesmo ela sendo constituída por Deus, assim como foi Saul, há momentos, né,
em que ela se rebela contra Deus e começa a praticar, né, o mal, se levantar contra Deus e agir, né, na direção do diabo. Mas ainda assim o povo de Deus, ainda assim aqueles que pertencem a Deus são cuidados, né? Aqueles que estão debaixo da direção de Deus são protegidos, são direcionados, são conduzidos ao livramento. Foi o que aconteceu aqui, tem acontecido em toda a Bíblia e está acontecendo nos dias de hoje, se você parar e refletir. Vamos lá. Deus proteger o seu povo. Deus não protegeu José e Maria apenas. E o menino, perdão. Deus não protegeu José, Maria e o menino sem a cooperação deles. Você está entendendo isso? Deus não... Desculpa esse azul aí que está dando no meu olho, que é o reflexo do vestido, tá? Vestido não, da blusa. Deus não protegeu José, Maria e o menino sem a cooperação deles. Muitas das vezes nós queremos ser protegidos por Deus, mas não cooperamos com essa proteção. Não fazemos a nossa parte. Deus apareceu, falou, né? O anjo apareceu, falou e eles fizeram a parte dele. E Deus entrou e fez a parte que lhe cabia. Eu costumo dizer e repito sempre que Deus reage às nossas ações. Amém? Então, voltando aqui, Deus não protegeu José, Maria e o menino sem a cooperação deles. Veja o versículo 13, versículo 19, versículo 20 e versículo 22. Todos vão mostrar, né, a cooperação de José e Maria por essa, né, proteção de Deus. A proteção dependia da obediência. Olha, eu vou repetir isso. A proteção dependia e ainda depende da obediência. Se José virasse e falasse assim, isso foi um sonho de descargo mental, ou então, Senhor, me perdoa, mas eu vou lutar, eu vou ficar aqui, com toda certeza Deus daria um jeito em Jesus, porque Jesus era promessa, mas ele e Maria teria morrido, né? Ele precisou contar com a cooperação ali de Maria e de José, né? Vamos lá, voltando aqui. Precisou contar com a obediência a orientação junto com a orientação divina, que nesse caso envolvia fugir do país. Ei, Deus está falando aqui com você. Há momentos que Deus vai te tirar de algum lugar, que Deus vai te tirar de alguma situação, que Deus vai mandar que você recue, para que Ele possa trabalhar áreas e situações na tua vida. Não fica achando que é do teu coração, não fica achando que é da tua mente, não fica achando que é da tua carne, não. Só obedeça. Faça o que Deus mandar, porque Ele sabe o que te espera se você ficar, ou o que te espera para onde Ele vai te mandar. Obedeça. Deus, para trabalhar na minha e na sua vida, Ele precisa da minha e da sua cooperação, colaboração e obediência. Vamos lá. Deus pode permitir que certas coisas de difíceis compreensões ocorra em nossas vidas para o cumprimento de propósitos seus. Ver o estudo o sofrimento dos justos. No sentido literal, Cristo começou a sua vida como fugitivo e estrangeiro noutro país. Para a nossa compreensão limitada, parecia mais fácil Deus afastar Herodes imediatamente, evitando assim a fuga para o Egito, com todas as provações envolvidas em tais circunstâncias. Nós temos o hábito, né, de agir e pensar desta forma mesmo. Nós falamos assim, meu Deus,
Manda meu adversário para longe, manda meu problema para longe. Problema, sai agora. A gente tem até uma musiquinha que a gente canta na igreja, né? Problema, chegou a hora, chegou a hora. Já ouviu? Chegou a hora, em nome de Jesus. Sai agora e vai embora. Então, olha só. Às vezes não é o problema que tem que sair da tua vida, às vezes é você que tem que sair da situação do problema. Às vezes não é o problema que tem que fugir de você, é você que tem que fugir do local e da situação do problema. Deus está falando? Eu creio que sim. Vamos lá. Mesmo depois da solução de um problema difícil, haverá outros a serem enfrentados. Outra coisa que a gente tem a mania de achar, quando a gente resolve um problema, nós temos a mania de achar que acabou. Né? Não vamos ter mais problema, não. Foi só o fim de um ciclo, outro vem aí e vem com problemas também, para que nós possamos continuar lutando. O versículo 19 a 23 vai mostrar isso. A proteção e os cuidados providenciais divinos sempre serão necessários, porque o inimigo do crente nunca cessa seu ataque contra os fiéis. Meu irmão, minha irmã, o teu inimigo nunca vai cansar de lutar fazendo a vontade dele. Aí ele já entra, te destrói, acaba, liquida com você, acabou. Agora, enquanto você estiver servindo a Deus, ele vai atacar. Mas Deus vai te honrar, ele vai atacar. Mas Deus vai te honrar, ele vai atacar. Mas Deus vai guerrear em seu favor se você escolher obedecer. Efésios, capítulo 6, versículo de 10 a 18, né? Vamos falar. A internet aí, meu filho, eu ainda tô meia conectada aqui, peraí. Oi, gente, caiu, né? Deu uma parada aí, não deu? Parece que deu, tô voltando. Vamos lá. Capítulo 2, eu acabei de ler, né? Vamos agora para o versículo 16. Versículo 16 do capítulo 2, diz assim: Então Herodes, vendo que tinha sido iludido... Não, já li esse, né? Ou não? Não. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e todos os seus contornos de 2 anos para baixo, segundo o tempo. Tá, eu li esse quando eu falei lá atrás sobre, né, a idade de Jesus, mas vamos falar sobre ele aqui. Mandou matar todos os meninos, nesse tema agora. Mandou matar todos os meninos. Belém, com seus arrebaldes, não era grande. Provavelmente continha entre 1.000 a 2.000 habitantes. Neste caso, o número de meninos mortos seria cerca de 20. Olha que interessante, né? Quando a gente lê essa passagem, nós temos, muito embora uma criança morta para a gente já é, né? Meu Deus, já é um mundo, já é uma tragédia, já é algo assustador, assombroso, né? Algo que a gente não quer nem pensar. Mas quando a gente fala assim, mandou matar todos os meninos de Belém, a gente tem uma impressão assim de uma, né? Assim, de um vale assim muito grande, muitas, não. Mas se nós estudarmos, por isso é importante estudar, nós vamos ver que Belém, com seus arrebaldes, né, não era muito grande. Provavelmente eles tinham na época 1.000 a 2.000 habitantes. Nesse caso, o número de meninos que foram mortos provavelmente foram cerca de 20 meninos, 20 garotos, 20 crianças, né, do sexo masculino. O que, né, é monstruoso, assustador, mas só para você ter uma ideia de quantas crianças foram mortas por esse rei tentando matar Jesus. Capítulo 2, versículo 22. Capítulo 2, versículo 22. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado em sonho por divina revelação, foi para a região da Galileia. Vamos lá, vamos entender isso. Aqui nós vamos ler o tema avisado por divina revelação.
Esses dois avisos que José teve, né, da parte de Deus, no versículo 12 e no versículo 22, nos ensinam que Deus vela por aqueles que Ele ama. E Ele é quem melhor sabe frustrar os planos dos ímpios e livrar seus fiéis das mãos dos que lhe querem mal. Bonito isso, né, de se ler, né? Ô, glória! E aqui eu encerro com você o capítulo 2. Amanhã nós vamos para o capítulo 3 de Mateus, tá? Aí nós vamos estudar o capítulo 3 de Mateus. Mas vamos encerrar falando um pouquinho aqui sobre esse... Vou tirar o óculos. Repara meu olho não, gente, que eu tô no... Ai, Jesus. Olha só, vamos falar um pouquinho agora, vamos fazer um resumo rápido desse capítulo 2 que nós estudamos. Vamos lá? Josiane que está aí, né? Eu vi uma curtida dela, parece que eu vi uma curtida da pastora Josiane aqui. Seja bem-vinda, querida. Não sei se você está desde o início ou se você chegou agora, mas seja bem-vinda. Olha só, olha que lindo como é que fecha esse estudo de... Ah, tô vendo você na janelinha agora aqui em cima, pastora. Vamos fazer um resumo pequeno, vamos resumir aqui o desfecho do capítulo 2 de Mateus. Olha só. Esses dois avisos da parte de Deus por sonho. Meu irmão e minha irmã, quantas vezes Deus tem nos avisado coisas e nós estamos sendo desobedientes, resistentes a Deus e não estamos alcançando a nossa vitória por culpa nossa, culpa minha, culpa sua. Estamos escolhendo ser desobediente. José, ele foi obediente 2 vezes, quando Jesus falou lá atrás para ele fugir com Maria, quando ele falou para ele voltar. As duas, aliás, né, a primeira vez que Jesus falou também com ele, na verdade, foi quando ele não queria aceitar Maria, né? E ele aceitou a Maria, e ali Deus começou a fazer revelação para ele por sonho, né? Eu acho que sonho era uma característica dos Josés na Bíblia, né? Mas assim, desde José do Egito, né, vai Jesus, a José, padrasto de Jesus. Mas nós vamos entender, como nós falamos aqui atrás, no versículo sobre a obediência, no versículo 13, né, que Jesus foge para o Egito, que Deus não protegeu José e Maria e o menino sem a cooperação dele. Repetindo isso aqui que é muito importante. Para Deus te proteger, primeiro, ele te avisa. Faz isso. Quantas vezes, né, Jesus até falou... Lembra da passagem que Jesus falou com Pedro? Satanás está se andando. Lembra que Deus falou com Caim? O pecado jaz à porta. Deus, ele avisa. Aí nós escolhemos ouvir ou ignorar. Quando nós ouvimos e obedecemos, somos abençoados. Quando nós ignoramos... Aí depois a gente fala, por que Deus deixou acontecer? A escolha foi nossa. Às vezes Deus fala, eu quero você nesse lugar. É tempo de você estar em Belém. É tempo de você sair de Belém. É tempo de você estar no Egito. É tempo de você sair do Egito. Moisés, 40 anos no Egito. Depois 40 anos no deserto. Deus, ele caracteriza... Ele prepara uma história para a gente, cada tempo, cada lugar. Se nós formos sensíveis à voz de Deus, que muitas das vezes fala conosco em sonho, ou, né, através da sua palavra, como me traz aqui agora para te dizer também, porque ele usa os seus servos, e a gente escolher ser obediente, nós somos beneficiados, temos livramento. Aí quando a gente não obedece, acontece uma tragédia, acontece uma decepção, acontece um aborrecimento. O que a gente faz? Culpa a Deus, né? Culpa Deus. Mas Deus não tem culpa de nada. Foi escolha nossa obedecer ou não obedecer. Ele avisou. Ele avisou que José e Jesus precisou contar com a obediência de José para trazer o livramento para Jesus. E aqui vai encerrar, né? Mais uma vez dizendo, né?
avisado por divina revelação. Você tem sido avisado por divina revelação, em sonho, através da palavra, quem sabe através da minha vida, com esse estudo, né, pela infinita misericórdia de Deus, com esse estudo, você está sendo avisado por divina revelação que você precisa obedecer aquilo que Deus tem mandado você fazer. Não se preocupe se você vai estar agradando ou desagradando A, B, C. A Bíblia vai dizer que aquele que deixa pai, mãe, marido, mulher, filho, aquele que não deixa pai, mãe, marido, mulher, filho, filha, por amor a ele, não é digno dele. É a palavra que vai dizer. E muitas das vezes nos apegamos à parte, né, que nós, não, porque família é em primeiro lugar. Não, em primeiro lugar é Deus. E se nós não colocarmos Ele em primeiro lugar, nós estamos pecando contra Ele, abrindo legalidade para o mal entrar, e Ele não tem como nos dar livramento. Não tem como. Ele só dá livramento aos obedientes. Até para Ele livrar Jesus da morte, Ele precisou que José desse ouvido ao sonho de divina revelação, obedecesse e cumprisse, saísse ali daquela terra. E encerrando mais uma vez, né, avisado por divina revelação, esses dois avisos que nós já lemos, né, da parte de Deus, o de versículo 12 do versículo 22, nos ensina que Deus vela por aquele que Ele ama e Ele é quem melhor sabe frustrar os planos dos ímpios. Ei, não é você com as suas palavras, com as suas mensagens, não é você com as suas indiretas, não é você com seu desabafo, com seu grito de socorro ou sufocado no meio da sua dor, não é você que vai incomodar o ímpio e fazer com que ele se cale, frustrar os planos do ímpio na sua vida. Não, é Deus. Amém? É Deus quem melhor sabe frustrar os planos dos ímpios. Tem pessoas, tem ímpios, tem inimigo, adversário se levantando contra você, tentando frustrar os planos de Deus na sua vida. Então você precisa, nesse tempo, nesse momento, entender que Deus me traz aqui para te dizer que quem vai frustrar os planos do adversário contra você é Ele. Bispo, o que eu preciso fazer para que Deus venha frustrar os planos do adversário contra a minha vida? Obedecer. Só isso. Obedeça. Obedeça aquilo que Ele tem te dito por revelação divina. E eu sei que Ele tem falado. Mas tem pessoas que não estão conseguindo mais ouvir a voz de Deus porque estão voltados demais a fazerem a sua vontade. É tempo, igreja, amigos, né? A gente acha que está na igreja, mas não deixa de estar de alguma forma. É tempo de matarmos um pouco o nosso eu. É tempo de entender que nós não sabemos o que é melhor para nós. Eu escuto muito alguém falar assim, eu sei o que é melhor para minha vida. Não sabe nada, tu não sabe de nada. Quem sabe o que é melhor para a tua vida é Deus. Quem sabe o que é melhor para a minha vida não sou eu, não é minha filha, não são meus amigos. É Deus. E eu tenho que procurar ser cada vez mais sensível à voz dele e obedecer. Tô com o olho assim, inchado, porque essa noite eu orei e chorei. Eu não falei nada, eu só chorei até 4h45. Eu dobrei meu joelho e falei, Senhor, não tenho palavras. O Senhor conhece a minha dor, o Senhor conhece os meus inimigos. Eu não tenho inimigo, mas às vezes a gente não tem, mas tem inimigos contra nós. Você não tem inimigo, mas às vezes, com certeza, tem pessoas que não gostam de você. Principalmente por você servir a Deus. Então eu falei, o Senhor conhece a minha dor, o Senhor conhece meu inimigo, o Senhor conhece as minhas necessidades, o Senhor conhece a minha vida, o Senhor me conhece melhor do que eu. O Senhor sabe o que eu preciso, o que eu careço. E eu só posso dizer uma coisa para o Senhor. Recebe aí as minhas lágrimas e me responda.
como o Senhor achar que eu deva, me fale o que o Senhor achar que eu devo fazer, como eu devo agir, que eu tô aqui, disposta a te obedecer. Aí o olho amanhece desse jeito, né? Mas eu já fiz aqui uma complexazinha, mas agora até desinchar. Mas mesmo assim tô aqui, trazendo o estudo para vocês. Não olhe pro olho da besta. Mas eu tô dizendo isso para você entender que às vezes não precisa nem de palavras. Às vezes o teu silêncio quer uma ideia. Eu já falei com a minha filha, eu ia fazer hoje, mas eu tenho 2 compromissos. Um daqui a pouco na igreja e o outro de uma visita que eu ainda vou fazer hoje. Mas que é um jejum, uma ideia de uma consagração, né? Jejum normalmente é de comida, mas uma consagração que Deus fala muito, eu estou precisando fazer, tem um tempinho que eu não faço ela, porque é tanto atendimento, é tanta gente que a gente fica atendendo, é estudo, é coisa, é trabalho. É a consagração de Zacarias, o jejum de silêncio. Quando você fecha a tua boca, você escuta mais a voz de Deus. Tira um período do dia, de repente se você for uma pessoa tagarela, igual a bispa, que gosta muito de falar, começa por 3 horas, daqui a pouco você vai para 6 horas, daqui a pouco você vai para 24 horas. Olha, Deus fala poderosamente. Porque quando você fecha a tua boca, você está mais sensível a ouvir Deus. Jejum de palavra, silêncio. Se comunicar com alguém, se alguém precisar, mas bispo, eu preciso falar com fulano dentro de casa, com meu marido, né? Claro que as esposas, né, têm que pedir permissão em marido e vice-versa, né? Mas assim, se comunica por bilhetinhos, entendeu? Mas fecha a tua boca e começa a deixar o Espírito Santo. Você vai ter muitas revelações divinas. Você vai ouvir muito Deus falar contigo. Faça isso. Zacarias falou demais. Ele abriu a boca para duvidar e Deus cerrou os lábios dele. E ele só abriu os lábios quando o milagre dele nasceu. Enquanto o milagre dele estava sendo gerado, ele cerrou os lábios. Ele não falou. E aí, quando o milagre dele nasceu, mas aí foi o anjo que tirou e o anjo que deu, né? Você pode fazer escolha. É mais bonito. Eu tenho certeza que durante todo esse tempo Zacarias tentou falar, mas não sabia, né? Você pode escolher. Eu escolho me calar para te ouvir. Eu escolho me calar para saber, meu Pai, o que o Senhor quer que eu faça, não o que eu quero fazer. Já falei demais, agora eu só quero te ouvir. Tenta. Depois você vem aqui e me conta, ou me acha no Zap e me conta. Você não tem meu Zap? Pede aí. Bispo, me dá seu Zap e me conta a experiência que você vivenciou. Eu duvido que você não vai ouvir Deus. A não ser que você faça esse jejum de Zacarias, né? Fora do espírito, porque também, gente, tô esticando a minha perna aqui, porque também é preciso, né, você tirar, mesmo que você, né, não consiga ficar o tempo todo, mas você tirar, né, aquele tempo para ler, para orar, ler no pensamento, orar, ouvir louvores, tenta ouvir, ó, bota um fonezinho, tá lavando a sua roupa, só não vai esquecer e cantar, né, glória, quietinho, só ouvindo, e a panela. Vai, cara, só ouvindo, no louvor, né? Mas eu não tenho que ouvir Deus, não vai atrapalhar ouvir louvor, não. Deus fala contigo até na letra do louvor. Quando você começar a ouvir o louvor, o Espírito Santo vai falar. Experimenta, você não tem o que perder. Eu vou encerrar a aula de hoje, mais uma vez, né, repetindo aqui só para mentalizar, para você não esquecer do estudo de hoje. Avisado por divina revelação. Esses 2 avisos de José, né? De Deus a José, nos ensina que Deus vela por aqueles que Ele ama. Ele é quem melhor sabe frustrar os planos dos ímpios e livra seus fiéis da mão dos que lhe querem fazer mal. Deixa Deus te dar o livramento, apenas obedeça. Então esse é o estudo do capítulo 2 de Mateus, dessa linda e abençoada Bíblia, minha primeira Bíblia velhinha,
porém abençoada, gasta, porém abençoada, e nós estudamos aqui o livro de Mateus, hoje o capítulo 2. Se você não viu o capítulo 1, dá uma voltinha, uma surfada aí na minha página, que você vai ver. Ontem eu ministrei o capítulo 1, hoje o capítulo 2. Amanhã estarei aqui com você com o capítulo 3 de Mateus. Vamos fazer todo o estudo do Evangelho. Depois que eu terminar o Novo Testamento, se Deus assim determinar, vamos para o Antigo Testamento, tá bom? Graça e paz, Deus te abençoe. Obrigada a você pela presença, Juliana, né? Muito obrigada pela sua presença, minha flor. Pastora Josiane está dizendo, né? Eu tô lendo desde Gênesis e é muito bom, né, pastora? Glória a Deus, muito bom, sim. Jéssica passou por aqui, Valnei passou por aqui, pastor Wilson passou por aqui. Que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Vou fazer uma oração, né? Pai amado, Pai querido, muito obrigado por essas pessoas que dedicaram esses minutos a estar comigo aqui, aprendendo, estudando, ouvindo um pouco mais da Tua palavra. Como eu disse, Pai, é natural quando nós convidamos para uma festa, para um passeio, para um lanche, para uma visita, para uma balada, para o que quer que seja, o meu Pai, o convite, ele é aceito na hora. Mas quando nós convidamos para estudar a Tua palavra, Pai, Satanás coloca uma resistência muito grande em nossos corações. Aparece compromisso de tudo quanto é lado para não estudar. O telefone toca, a campainha toca, a criança chora, marido chama e muitas outras coisas, porque não é da vontade do inferno que nós venhamos sentar para estudar a Tua palavra. Mas bem-aventurado, meu Pai, é o Teu filho e Tua filha que ficou aqui, que permaneceu, que conseguiu, meu Pai, continuar estudando, ouvindo esse estudo. Não, meu Pai, que eu ganhe nada, eu não ganho nada pelo que eu estou fazendo aqui. A única coisa, meu Pai, que para mim é principal que eu ganho é o meu galardão, e desse eu não abro mão. Então, meu Pai, o Teu filho e Tua filha que escolheu estar aqui é bem-aventurado, e que o Senhor abençoe a vida deles, a casa deles, a saúde deles, a família deles, a vida espiritual deles, e que conforme o estudo de hoje, eles escolham Te obedecer, para que o Senhor possa trabalhar e ajudá-los a vencer os seus adversários. Eu ministro sobre a vida de cada um a bênção e a vitória, no nome que é sobre todos os nomes, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o nome de Jesus. Amém. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau.